Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Podem se assentar, muito obrigado. Meus queridos, nós estamos nesta noite felizes com o Senhor nosso Deus, por esta oportunidade que temos de estar na sua santa presença, que temos de estar na sua casa em especial, por essa oportunidade também de compartilharmos a sua santa palavra. Nossa gratidão ao pastor da igreja, pastor Wellington Júnior, pela confiança e por nos permitir termos este privilégio nesta noite. Meus amados, eu gostaria de convidá-los para juntos começarmos algumas reflexões, algo que o Senhor Deus tem colocado em meu coração, para juntos pensarmos um pouquinho sobre as cartas às igrejas da Ásia. Claro que não é um assunto que se esgote hoje, muito menos, aliás, não se esgotaria talvez por meses e muito menos hoje, mas o propósito que o Senhor colocou no meu coração é de, nesta noite, nós trazermos algumas reflexões a título de introdução, alguns pensamentos, e que eu espero que com a ajuda do Espírito Santo te instiguem a aprofundar um pouquinho mais o seu estudo sobre as cartas às igrejas da Ásia. Eu sei que os irmãos são todos leitores da Bíblia e já identificaram a respeito de que nós estamos falando, mas às vezes a gente bate o olho e um pouco desavisadamente, que cartas, quem escreveu, do que nós estamos falando. Então, nós vamos pensando assim, na teologia, no estudo teológico, nos ramos de conhecimento em que se subdivide o estudo teológico, que são subdivisões assim só para fins didáticos mesmo, Nós estamos falando de escatologia, Vamos começar a falar um pouquinho de escatologia, cuja tradução literal seria o estudo das últimas coisas, Em termos teológicos, a doutrina das últimas coisas. Apocalipse, Apocalipse concentra todo o conteúdo escatológico da Bíblia. Tá certo isso? Tá certo isso? Não. A verdade, a Bíblia inteira está salpicada por textos de caráter escatológico. Quando a gente pensa em escatologia, a gente pensa logo no livro de Apocalipse, porque é onde nós temos um conteúdo mais intenso, um conteúdo mais amplo, mas nós temos inúmeras referências nos evangelhos, nos livros proféticos, nós temos referências várias a textos com caráter escatológico. Mas as cartas às igrejas da Ásia estão registradas no livro de Apocalipse. Então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse significa revelação. O sentido literal da expressão, a definição etimológica da palavra literal é o levantamento, o levantar de um véu, Esse é o sentido literal da expressão Apocalipse, e é revelação. Revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, trazida a João. João faz aqui o papel, vamos dizer assim, de um carteiro celestial. Ele tem uma visão enquanto estava exilado na ilha de Patmos, ele sofreu uma pena de degredo, que era um banimento, era uma pena reservada para pessoas que tinham uma influência, uma autoridade, uma proeminência considerável. Então nós podemos deduzir que àquela altura ele sofreu essa pena por volta do ano 95 da era cristã. Essa pena perdurou até 96, cerca de um ano depois. Quem impôs essa pena foi o imperador Domiciano, e quando o imperador morreu, a sua pena
terminou. Mas como eu dizia, nós podemos deduzir a partir daí que João era uma pessoa que tinha um destaque como apóstolo de Cristo, né? Àquela altura, muitos já haviam sido martirizados, salvo engano todos, eu não sei, talvez acho que ele tenha sido o último, né? Mas nós podemos, pela pena que ele recebeu, deduzir que era uma pessoa respeitada no seio cristão e reconhecido também no mundo de então, no mundo secular de então, como uma pessoa de destaque no cristianismo. Capítulo 1, versículo de número 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Versículo de número 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Vamos parar por aqui. Aqui nós temos o primeiro elemento da visão de João. Deixa eu ver aqui se está funcionando. Bom, aqui é um quadro só para você identificar, um mapa político de então, onde você tem a localização, mais ou menos aí, das cidades, onde estavam localizadas as igrejas que receberam as cartas, e a ilha de Patmos, na Grécia, que é aquele pedacinho bem pequenininho, que era um lugar destinado, como disse, a pena de banimento. A visão começa com 7 castiçais de ouro. E esta é a imagem do castiçal. Veja bem, todos estes elementos da visão têm significados especiais. No versículo de número 16, nós lemos até o 15, no verso de número 16, continua o escritor dizendo: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. O primeiro aspecto que nos sobressai é o fato de que o próprio Jesus oferece a interpretação da visão tida pelo apóstolo. E a interpretação que Jesus traz está alguns versículos adiante, no versículo de número 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O primeiro aspecto diz respeito às estrelas que representam. Daniel, eu estou achando que esse controlinho aqui não está funcionando. Eu acho que não está, mas... Para onde que eu aponto? Agora acho que é para lá? Então tá bom. Bom, agora ficou mais fácil. Bom, aí está a interpretação que o próprio Jesus ofereceu, revelou a João a respeito da visão. Quanto à ideia das 7 estrelas como os anjos das 7 igrejas, existem algumas divergências de interpretação teológica.
Existem pelo menos duas correntes que são minoritárias. Uma delas afirma que estes anjos são literalmente anjos das igrejas, seres angelicais, designados para as tais igrejas. Alguma coisa assim, falando grosso modo, como, entenda bem, como anjos da guarda. Essa é uma interpretação bastante controversa e, como eu disse, minoritária. Existem aqueles que sustentam que a expressão anjos da igreja representa como que o espírito da congregação, uma personalidade coletiva. Por exemplo, a gente não diz que, quando a gente fala do jeitinho brasileiro, você entende do que nós estamos falando? Todo mundo entende, não é? Quando a gente fala sobre o jeitinho brasileiro. O que nós estamos falando? De uma suposta característica geral do povo brasileiro. Então, é um perfil coletivo que identifica o povo. Então, fazendo malemar uma comparação, alguns defendem que o anjo da igreja seria esse espírito coletivo, a característica, uma personalidade coletiva da congregação. Também é uma corrente minoritária e bastante contestada. Em geral, a principal via de interpretação deste texto é aquela que identifica os anjos da igreja como os líderes humanos das referidas igrejas. Os pastores, os bispos, quem quer que fosse, homem que estivesse, ser humano, né? Homem que estivesse à frente da congregação. Bom, os castiçais, conforme o mesmo texto nos mostra, também significam, também representam tipologicamente as igrejas. E a verdade é que as igrejas identificadas como o castiçal, como um castiçal ou como um candelabro, já encontram representação no Antigo Testamento. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 25. E lá você vai encontrar, no lugar santo, na composição do lugar santo, você vai encontrar a seguinte informação. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. A imagem da igreja no lugar santo. O castiçal, a imagem da igreja, no lugar santíssimo, representaria a igreja no céu. Mas a igreja não está no céu. A igreja está no mundo. Que nós temos, portanto, uma referência já no Antigo Testamento à instituição da igreja. E aqui tem um aspecto bastante importante, para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção. Você viu aí a imagem do candelabro? Na verdade, aí é um castiçal com 7 hastes, não é? O castiçal tem como função dar suporte a uma lâmpada, dar suporte a uma luz. O detalhe é que o candelabro, o castiçal, não tem luz própria. Ele dá suporte a uma luz. E este é o papel da igreja no mundo. Dar suporte a uma luz, que é, quem é a luz? Jesus Cristo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1.
Você já leu inúmeras vezes este texto, mas não custa destacar novamente. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Este é o papel da igreja no mundo. Dar suporte à luz que é Cristo. E isso nos leva a concluir isso aqui. A igreja que, entre aspas, supostamente tem luz própria, de alguma forma perdeu a sua funcionalidade diante de Deus. Isso, eu sei que é forte dizer isto, mas é preciso que nós tenhamos esta consciência. Quem brilha na igreja é Cristo. A igreja não brilha mais do que Cristo. A igreja não pode brilhar mais do que Cristo. E se em algum momento, em algum lugar, você encontrar uma igreja que brilha mais do que Cristo, esta igreja não está cumprindo a sua função, a função pela qual ela foi instituída. Está havendo um desvirtuamento. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, capítulo 5, verso de número 23. Cristo é o cabeça da igreja, como o marido é o cabeça da mulher. Assim, uma igreja que brilhe mais do que Cristo é como um corpo com duas cabeças. É uma anomalia. Quando a gente fala que quem brilha na igreja é Cristo e não a igreja, quando a gente fala que a igreja que brilha mais do que Cristo, de certa forma desvirtuou a sua função, isso significa, a gente pensa, bom, mas como assim a igreja brilha mais do que Cristo? Que significados que isso tem? Deixa eu pôr de uma forma um pouco mais concreta para você entender melhor. Quando a placa vale mais do que Cristo. Quando a liturgia vale mais do que Cristo. Quando alguma figura proeminente de liderança ou uma banda musical, seja lá qual for o órgão de uma determinada igreja, brilha mais do que Cristo, tem mais luz do que Cristo, tem mais espaço do que Cristo, tem mais projeção do que Cristo, nós temos uma igreja que está enferma. O único que pode brilhar na igreja é Cristo. O único que pode ter espaço de projeção na igreja é Cristo. Porque o candelabro é feito para dar suporte à luz, mas não é feito para brilhar. Um candelabro num ambiente escuro, sem a presença de luz nele, não gera luz sozinho. E o candelabro que foi visto por João, era feito de ouro e de ouro puro. A imagem da igreja como algo precioso e puro. No livro de Cantares, nós temos a igreja representada como uma noiva e Cristo representado como um noivo. E nela, no livro de Cantares, este noivo se refere à noiva como a mais formosa entre as mulheres. E é assim que Jesus Cristo vê a igreja, como algo precioso, como algo puro, como algo mais formoso que este mundo pode conter. As cartas que foram escritas, então, sob a ordem de Jesus, as 7 igrejas, elas têm alguns aspectos comuns. Vocês, lendo as cartas, vocês vão perceber que em todas elas, Cristo apresenta características fundamentais da igreja a qual ele se refere. Sejam características boas, sejam características más.
mas o que mostra que Cristo conhece a igreja. Cristo conhece a intimidade, conhece os detalhes, conhece as circunstâncias da noiva como ninguém. Em todas as cartas, Cristo traz instruções, exortações e orientações à igreja destinatária. Mas principalmente em todas as cartas, nós encontramos a revelação de Cristo. A igreja de Éfeso, ele escreve como aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. A igreja de Esmirna, ele escreve como sendo o primeiro e último, aquele que foi morto e reviveu. A igreja de Pérgamo, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A igreja de Tiatira, isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. A igreja de Sardes, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A igreja de Filadélfia, o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. E por fim a igreja de Laodiceia, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Porque a igreja tem a revelação de Cristo. Agora, é interessante nós percebermos, e eu fiz questão de ler todas as formas como Cristo se apresenta a cada uma destas igrejas. E é interessante nós percebermos que em todas elas, as revelações de Cristo foram diferentes. Vocês perceberam que todas as formas como Jesus se apresenta a cada uma dessas igrejas são diferentes umas das outras? Para uma ele é aquele que tem a chave de Davi, que fecha e ninguém abre, abre e ninguém fecha. Para outra ele é a testemunha fiel. Vocês perceberam como as revelações são distintas? A multiforme graça de Deus. Jesus Cristo se revela de forma diferente às igrejas, porque as igrejas eram diferentes e porque as igrejas tinham necessidades diferentes. Mas Cristo era o mesmo. Cristo era o mesmo. Você já parou para pensar? Eu sei que algumas reflexões que o Espírito Santo nos traz nessa noite são até um pouco, assim, incômodas, né, da gente pensar. Por exemplo, como nós falamos agora há pouco, né, pensar como a igreja é simplesmente o suporte de Cristo. A gente não costuma pensar desta forma, né? A gente preza pela placa, a gente preza pela liturgia, e eu não estou dizendo que esses elementos não são importantes e não têm o seu lugar de importância. O que nós estamos dizendo é que quem brilha é Cristo. Você já parou para imaginar se cada uma daquelas igrejas que recebeu a revelação de Cristo, cada uma à sua maneira, julgasse a forma pela qual Cristo se manifestava na outra igreja? Se a igreja, vamos voltar aqui, por exemplo, para a igreja de Filadélfia escreveu aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. E aí a igreja de Filadélfia dissesse assim, mas para Laodiceia, ele é o Amém? Isso não... Só vale a minha revelação. Só vale a forma como Cristo se revela a mim. Jesus Cristo se revela à igreja conforme a necessidade da igreja, conforme o tempo, conforme as circunstâncias de cada igreja.
Nós não podemos julgar a forma como Cristo se manifesta nas diferentes congregações, nas diferentes igrejas. Nós não podemos considerar que apenas a revelação que nós temos de Cristo é a revelação verdadeira. É claro, nós temos o principal termômetro, que é a palavra de Deus. É claro que uma suposta revelação de Cristo que contraria a Bíblia não é uma revelação de Cristo, mas nós estamos falando daquilo que seja compatível com a palavra de Deus. Nós percebemos que o agir de Deus é diferente de acordo com as circunstâncias de cada igreja, de cada povo e de cada momento, ao longo da história. Vamos para frente. O versículo de número 19, do capítulo 1 de Apocalipse, é o que traz, propriamente, o grande tema, é como se fosse o esboço do livro todo. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Na verdade, aí está o roteiro do que João escreve. As cartas às igrejas são exatamente as coisas que são, porque ele escreve a igrejas que existem naquele tempo e naquele momento. É claro que não eram as únicas igrejas que existiam no mundo de então. Havia muitas outras igrejas, mas, na verdade, estas igrejas, elas contam com uma certa representatividade. Parece-me que havia, inclusive, uma rota postal regular que passava exatamente por este trajeto feito, né, se você pegar os pontos das igrejas e for ligando os pontos, você vai perceber que há uma aparente conexão, né? Disse que havia uma rota postal, enfim, eu não sei da veracidade dessa informação, mas não eram as únicas igrejas, mas são igrejas que têm uma representação. Cada igreja, eu destaquei esse trecho da Bíblia de Estudo de Genebra, porque traz exatamente a ideia que nós estamos falando. Cada igreja local é uma manifestação da única igreja universal, e deverá incorporar a natureza dessa igreja como a família regenerada do Pai e o corpo ministerial de Cristo, e a comunhão sustentada pelo Espírito Santo. Cada uma destas igrejas representa, portanto, tem uma faceta da igreja universal, ou seja, da igreja como um todo. Daí que as cartas e o conteúdo destas cartas tem pelo menos 4 significados, 4 aspectos destas cartas. Elas têm um sentido local, ou seja, um sentido literal. Então, o que se escreve à igreja de Éfeso de então é que a igreja de Éfeso de então tinha aquela característica, aquela necessidade e precisava ouvir aquela palavra. Mas também tem esse sentido admonitório. Admonitório é advertência. Esse é o significado dessa palavra. Representando todas as igrejas em todo o tempo, com o sentido de que cada igreja possa discernir o seu estado espiritual diante de Deus. Mas também, as cartas têm um sentido pessoal. Na verdade, a igreja não é feita de concreto, não é feita de bancos. A igreja é feita de pessoas. Então, quando se fala que determinada igreja perdeu o primeiro amor, isso é o resultado de que cada membro individualmente perdeu o primeiro amor. Aquilo que é declarado como uma necessidade de uma igreja local, na verdade não deixa de ser a necessidade pessoal e individual de cada membro que compõe aquela igreja. Portanto, cada uma das cartas tem também um sentido de mensagem individual para cada crente que congrega naquela igreja que recebe a carta.
E por fim, as cartas têm também um sentido profético. E certamente os irmãos já devem ter tido contato com essa interpretação, com esta conotação profética. As 7 igrejas representariam a história espiritual da igreja. 7 momentos da história espiritual da igreja. Então, por exemplo, a igreja de Esmirna representaria a igreja que sofreu as grandes perseguições. A igreja de Pérgamo, a igreja que se institucionalizou no mundo, quando cerca de 300 anos depois, 200 anos depois mais ou menos, de que as cartas foram escritas, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo. A igreja de Tiatira representaria o papado e o catolicismo romano, e assim cada uma das igrejas, das 7 igrejas, representaria uma fase histórica da história espiritual das igrejas. Agora, ao concluir as minhas palavras, eu gostaria de chamar a sua atenção para um último aspecto. Vamos voltar ao versículo de número 13 do capítulo 1 do livro de Apocalipse. Tirando as igrejas de Esmirna e Filadélfia, todas tinham sérias falhas, todas tinham sérios defeitos. Mas vamos ler novamente o versículo 12, os versículos 12 e 13. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, verso 13. E no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E no meio dos 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais. As igrejas, como já disse, a grande parte delas tinham problemas, tinham defeitos, tinham falhas. Porque a igreja é uma instituição que se diz encarnacional. Ela é ao mesmo tempo divina e humana. Ela foi instituída por Cristo. Tu és Pedro, sobre esta rocha, ele, Cristo falando de si mesmo, não é? A rocha é ele, Cristo. Sobre esta rocha construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que a igreja é composta por seres humanos. O cabeça da igreja é Cristo. Só que esta liderança é exercida por meio de seres humanos. Então a igreja é divina, mas ela também é humana. E naquilo que é humana, ela sofre das limitações humanas. Sofre dos problemas próprios, as nossas limitações e as nossas fraquezas. E nós vemos isto nas próprias cartas. Deixaste o primeiro amor, toleras fulano, beltrano, lembra-te de onde caíste. As próprias cartas deixam isso claro. Mas eu fiz questão de ler novamente com você o versículo de número 13, porque nele nós encontramos Jesus Cristo no meio dos 7 castiçais. A igreja tem problemas, tem defeitos, tem limitações, tem as suas dificuldades por estar no mundo, mas a presença de Jesus no meio dela se faz constante. Jesus Cristo continua presente na igreja. Jesus Cristo continua presente na igreja. Jesus Cristo continua andando entre os castiçais. A presença de Jesus
Ele não abandonou as igrejas que não estavam exatamente como deveriam estar. Ele não deixou de andar entre as igrejas que tinham as suas falhas e as suas fraquezas. Ele continuou andando entre elas. Ele continuou presente entre elas. Existem pessoas que passam a sua vida pulando de igreja em igreja, procurando a igreja perfeita. E vão procurar a vida inteira, porque estão procurando a coisa errada. Você não deve procurar a igreja perfeita, você deve procurar a presença de Jesus, mesmo numa igreja que tem as suas limitações. Você deve procurar a presença de Cristo, a despeito das falhas humanas. Não importa o quanto os homens sejam falhos, Jesus Cristo está presente. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes a gente passa um período fora daqui, e quando volta, vem seco para assistir um culto, vem seco para estar na casa do Senhor. Agora, o mês passado nós tivemos um mês fora, o mês inteiro fora, e o primeiro final de semana que nós estávamos fora, domingo de manhã, a primeira coisa que a gente lembra, está vendo o culto de ceia. E que saudade que dá do ambiente. Que saudade que dá de estarmos aqui. Esta igreja é o melhor lugar do mundo. Esta igreja é o melhor lugar do mundo. A Assembleia de Deus, Ministério do Belém é o melhor lugar do mundo. Mas eu quero que você entenda bem o que eu estou dizendo. A Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sede é o melhor lugar do mundo, não porque é uma igreja perfeita, mas porque Jesus está aqui. E porque aqui é o centro do propósito de Deus para a minha vida hoje. Você nunca vai encontrar a igreja perfeita, mas você vai encontrar a igreja que é onde o Senhor te quer naquele momento, naquele tempo. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. É o centro da vontade de Deus. E se você sente que é aqui que Deus te quer, se você sente no teu coração que é aqui que o Senhor quer que você esteja aqui. Não importa o que haja em outro lugar, o que falam em outro lugar, ou como falam em outro lugar, ou o que fazem em outro lugar. O melhor lugar para você estar é onde é a vontade de Deus para a tua vida, porque é ali que Jesus está presente. Porque não adianta você estar num lugar em que a liturgia seja mais do seu gosto, seja mais não sei como. Porque você não precisa de liturgia, você precisa da presença de Jesus. E eu concluo. Eu falei que as cartas tinham 4 significados, e um deles, a letra C, é o significado pessoal. E eu falei que significa que as mensagens que foram dirigidas às igrejas foram dirigidas também a cada membro individualmente. Jesus Cristo não é apenas aquele que anda entre os castiçais, ou seja, não é apenas aquele que se faz presente no meio de igrejas que têm as suas limitações e que têm as suas falhas. Jesus Cristo também é aquele que anda no meio de vidas imperfeitas. Eu e você temos as nossas falhas, temos as nossas fraquezas, as nossas limitações. Mas Jesus Cristo anda no meio das nossas vidas. A presença dele continua sendo uma constante nas nossas vidas. Porque Jesus não tem medo dos nossos pecados e das nossas falhas. A gente tem uma certa ideia equivocada de que Deus, quando se depara com o pecado, ele corre, ele foge, ele como se fosse o vampiro com a cruz, né? Não. Pecado não. Mas lembre do Éden agora. Quem é que está se escondendo no Éden? É Deus? Quem é que está se escondendo no Éden? É Adão. Deus não tem medo
do pecado na vida de Adão. É Adão que está se escondendo por vergonha do pecado. Deus está procurando Adão. Deus está procurando Adão para vesti-lo com a pele de um animal que vai morrer para cobrir o pecado de Adão. Deus está procurando a quem perdoar. Deus está procurando a quem restaurar. Deus está procurando a quem libertar. Deus não tem medo das tuas imperfeições. Ele está te procurando com o sangue de Jesus para cobrir as tuas falhas, para cobrir as tuas limitações, para cobrir as tuas fraquezas. E eu termino com estas palavras. Através de Jesus, nós não precisamos de perfeita justiça, apenas de arrependida rendição para acessar a presença de Deus. Que você nesta noite possa sair daqui rendido aos pés de Jesus, completamente entregue, sabendo que aquele que tem os pés como latão reluzente, que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem vestes lindas, alvas como a neve, está caminhando na igreja, por meio da igreja, no meio da igreja, mas está também caminhando no meio da tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Amém.